para uma meditação bíblica. Algumas semanas atrás, eu fui impactado por uma palavra bíblica, e eu quero compartilhar com vocês, porque vocês são meus irmãos, né? Eu não estou aqui para ensinar, estou aqui para ministrar também. Estou aqui só para compartilhar, como quem compartilha um lanche aí, né? Um pedaço de sanduíche e um pouquinho de pão de queijo, né? Vamos trazer a nossa realidade. Então, não tenha isso como um ensinamento para você. Só um alimento que eu comi e que me fez bem. Tá? Durante a nossa caminhada ministerial, a gente precisa conviver pacificamente com algumas realidades bíblicas, né? Que elas podem afetar o nosso ânimo e até a nossa liderança nessa caminhada aí. Porque o ministério pastoral é um ministério muitas vezes é um ministério muito, ele não é solidário, ele é solitário, né? Parece um jogo de palavras, semântica, mas há bastante diferença, né? Dentro do nosso perfil metodista wesleyano, ele é um ministério muito, ainda, né, carrega muita solidão, ao invés de solidariedade. Esse fato tem mudado, e graças a Deus pela nossa região, aí, o nosso bispo, né, o Senhor nos presenteou com um bispo maravilhoso, né? Então, assim, a gente tem sido cuidado mesmo, sabe? Eu me considero cuidado cada semana, tanto pelo bispo, tanto pelo líder da minha geração, o pastor Perim. Então, assim, eu louvo a Deus, né? Nós não tínhamos isso, né? E isso é uma ferramenta poderosa que tem nos conduzido e tem nos ajudado nesse processo de caminhada, né? Acredito que os mais antigos, eles tenham dificuldade, como eu, estou falando dos mais antigos, eu me incluo aí nessa turma, afinal, estou no Ministério Pastoral há 31 anos, 32 vou fazer, então estou nessa pegada aí de vocês, estou na turma antiga aí de cabelo branco. Então, a gente tem coisas que a gente já tem que fazer intencionalmente, porque de forma espontânea ela não vai fluir, porque a gente não foi gerado dessa forma, né? Então, fui gerado naquele tempo que a gente tinha que dar todas as respostas, tinha que falar, tinha que saber tudo, tinha que fazer tudo, né? Preocupado desde o papel higiênico lá no banheiro das mulheres, com os boletins informativos, né? Então, as lições de escola bíblica. Então, a gente foi gerado, grande parte dos nossos pastores foi gerado nesse período aí, né? E, e a gente sabe que ninguém é bom sozinho, né? Isso é uma frase que eu sempre ouvi de um líder que eu tive, e depois, recentemente, eu pude revisitar essa frase num lugar, num museu, onde eu tive ali com alguns colegas, e a gente viu lá essa frase, que ninguém é bom sozinho. O profeta Elias, né, vocês sabem disso, eu não vejo assim na Bíblia, eu posso estar forçando aqui o argumento, mas são poucas as pessoas dedicadas numa missão como o Elias. Elias é um cara que ele missão dada era missão cumprida, né? Então a gente sabe que ele não arredava, a gente sabe que ele era firme, mas a gente sabe que entre o que Deus falou e o que Deus falava para ele, aquilo que ele pensava, às vezes tinha muita diferença, né? O profeta, a gente ouviu falar no seminário que diferença básica de um profeta para um sacerdote é que o sacerdote ouve o povo e fala com Deus, e o profeta ouve Deus e fala com o povo. E parece que quando você fala por alguém ou em nome de alguém, sempre acrescenta, como quem diz o ditado, quem conta um conto acrescenta um ponto. Então, muitas vezes, e Deus mesmo chegou a falar isso na palavra, né, que o povo estava falando coisas que não eram do coração dele, né? Então, muitas vezes, há uma falta de sintonia entre aquilo que a gente vai participar, aquilo que a gente vai... Minha filha Isabela passou ali atrás, tá, gente? Então, não assusta, não. Muitas vezes a gente não vai ter essa sintonia entre aquilo que está acontecendo, ou o povo está falando, daquilo que você, como líder, está dizendo, né?
Moisés, aliás, essa frase, quem disse foi Moisés. Vocês falaram coisas que não procederam do meu coração. Enfim, e eu quero compartilhar só um texto bíblico, afinal de contas, faltam aí 9 minutos para eu terminar com vocês, que é 1 Coríntios 7:7. Olha o que o apóstolo Paulo ele expressa, e não só era um pensamento, como era de fato uma crença, de tal forma que ele escreveu isso nas páginas eternas que a gente tem hoje, que é a palavra do Senhor. 1 Coríntios 7:7, ele diz assim, olha, eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Olha só, parecem as palavras aqui do Calegari, né? Não sei se são as suas palavras, eu não vou incluir você nessa. Mas a gente tem vontade que todo mundo sinta o que a gente está sentindo, pensa o que a gente está pensando, esteja antenado conosco. E, aliás, às vezes, a gente não vou nem incluir você nessa bagunça aí. Eu vou me incluir porque eu já fiz isso. Eu já transformei pessoas fiéis ao ministério e à obra em rebeldes, simplesmente porque eles não estavam alinhados comigo. Sabe aquela fala de alinhamento, né? Que quem não está comigo está contra mim? Então, o apóstolo Paulo, ele é um homem, claro, aqui não preciso discorrer sobre as qualidades dele, né? Tanto por vícios de berço, quando eu falo vício aqui é no sentido de forma, né? Um fariseu, um cara criado aos pés do maior mestre judaico que existiu. Então, assim, é um homem de muita determinação. E a vontade dele é que todo mundo fosse como ele. É a nossa vontade. A gente chegar numa reunião, chegar com nossos líderes, e a partir daquele momento, todo mundo está ali alinhado conosco, de forma praticamente por osmose, porque muitas vezes o líder, o pastor, ele é como eu não sei se foi o faraó, se foi o Nabucodonosor, que teve aquele sonho. Eu sonhei um sonho, não sei qual é, e eu quero o significado dele, né? Então, ele está assim, ele nem tem direito à visão clara do que ele deseja, mas ele quer que as pessoas, de forma cega, Nabucodonosor, valeu, de forma cega, elas estejam ali ao lado. E se por um acaso a pessoa não está a favor, ou não assume né, o ombro, por dúvidas, às vezes, há algumas dúvidas, né? Jesus mesmo chegou e falou para Pedro o seguinte, ó, quando você se converter, cara, reafirme a fé dos teus irmãos. Então, Jesus não deixou nem Pedro ter dúvida da falta de conversão, né? Então, tinha que dar um tempo, tinha que haver esse tempo. Mas o Paulo que escreve aqui, 1 Coríntios 7:7, é um Paulo mais maduro, porque ele expressa a vontade dele, mas aí ele tem a palavra do Espírito, e graças a Deus a essa palavra aqui, que diz o seguinte, cada um tem de Deus seu próprio dom, e um é de uma maneira e outro de outra. Então, em 5 minutos, eu quero falar para você sobre 3 ensinamentos que eu aprendi nesse texto bíblico aqui, nesse versículo, tá? E mais uma vez eu falo, não é uma ministração, é um compartilhamento mesmo de um alimento com vocês. O primeiro é que você não é o único, tá? E o você aqui é o Calegari, estou falando de mim. Isso aqui é algo que Deus falou comigo, tá? Então, você não é o único. Quando Paulo diz, eu queria que todos fossem como eu, né? Ele sabe que a realidade não é essa. A realidade é que nem todos são como você, nem todos valorizam aquilo que você valoriza, nem todos têm a mesma linha de raciocínio que a sua, embora eles tenham uma linha de raciocínio. Às vezes a gente acha que não tem nenhuma, mas sempre há uma linha de raciocínio, por mais esdrúxula que seja, há sempre uma razão. Então, nós, muitas vezes, pela solidão, e ao invés da solidariedade, né, do cargo, da função, da posição, seja lá o que nome a gente queira dar, a gente começa a tratar as pessoas como se elas fossem extensão da nossa mente, como se elas não tivessem sonhos ou desejos.
Durante parte do meu ministério, eu trabalhei como se ninguém pensasse nada, como se todo mundo fosse acéfalo, né? Vindo daquela soberba, saindo do seminário. Não que a soberba estava no seminário, a soberba estava no jovem, naquele jovem de 30 anos de idade, né? de 25, 26, enfim. Então, ele achou que onde ele fosse, todo mundo estava ali esperando ele chegar para fazer alguma coisa, porque antes dele nada tinha acontecido. Aliás, a gente ainda vê esse ranço em muitos líderes, né? Principalmente em pastores que já andaram em muitas igrejas. Parece que antes deles chegarem lá, nada havia. E depois que eles saíram, nada aconteceu. E é triste quando isso acontece, né? O segundo ensinamento, primeiro é que você não é único, como Paulo diz, eu queria que todos fossem como eu, mas tu não é o único. O segundo ensinamento é que você não é o bastante. A gente acha que se basta, mas a gente não se basta. Tá? Eu estou compartilhando com vocês um alimento, tá? Não quero estar acima de ninguém aqui para ensinar nada. Eu quero falar, talvez, palavras que você já tem dito isso e você já sabe disso. Tá? Eu quero só ser um eco do Senhor na sua vida, para aquilo, para reforçar a fé que você já tem. Então, Paulo diz o quê? Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, assim, se Deus deu dons aos outros, é porque eu sozinho não vou ser o bastante. A gente não pode ser iludido pelo sentimento ou pensamento que é a gente agora que vai fazer a diferença. Nós vamos chegar ali, aterrissar na nova igreja, no novo lugar, e que agora estavam todos esperando a nossa chegada. Não. Inclusive, eu já passei fase no meu ministério de muita inquietação, aquela fase de Paulo orando para Deus, para repreender o demônio que perseguia e tal. E eu descobri que aquilo que a gente procura em nós, para a gente poder cumprir uma missão, nós nunca vamos achar isso em nós. Isso vai ser encontrado nas pessoas que Deus colocou ao nosso lado. É o caminho mais rápido para a gente se livrar de frustração pessoal. As pessoas sempre estiveram ali, tá? Tudo que você precisa de gente, Deus já colocou perto de você, ao seu lado. É que a gente, às vezes, está olhando só para o espelho e está procurando em nós aquilo que só vai ser encontrado naquele irmão. Então, o seu sonho, ele só se torna uma visão plausível quando você compartilha ela em fé e você compartilha e transforma aquele sonho no sonho de toda uma comunidade. Não pode ser o seu projeto, tem que ser o projeto de toda uma comunidade. Eu já fui pastor de um grupo que foi muito claro em falar para mim o seguinte: nós não queremos mudar. Nós não queremos. Eu cheguei, tanto que no segundo ano, fiz a reunião do conselho local, entreguei uma folha em branco, e eles esperavam um projeto como tinha acontecido na reunião anterior do ano anterior, né? Um projeto por ano e tal. Aí me questionaram: mas pastor, cadê aqui o seu plano pensando? Eu falei: para que vocês querem um plano meu? Se vocês mesmos já disseram que não querem mudar nada, né? Mas isso, claro, levei com bastante seriedade, não foi na ironia, não foi realmente dizer: não, eu estou aqui agora para apoiar vocês líderes, me tragam os projetos de vocês e eu vou ajudar naquilo que for possível. E para terminar, porque já estourei o tempo, é que você não define tudo. Então, vamos lá, você não é único, você não é o bastante, e você, Calegari, não define tudo. Tanto que Paulo chega a dizer: uns de uma maneira e outros de outra. Ou seja, tem coisa que você não vai conseguir definir. Não é para você definir, para você dar as respostas, para você dar o diagnóstico. Às vezes eu vou falar de mim, eu já dei diagnóstico, já me posicionei em situações que eu não fui nem chamado. Tá? Não fui chamado, e quando eu falei coisas que não eram verídicas, que eu fui bastante enganado na minha percepção. Josué, quando ele estava pilhado lá naquela batalha, né, de Jericó, vocês sabem, ele sai de madrugada, no nascer do sol ali, na alvorada,
e ele, assustado, né? Então ele vê o anjo. Qual foi a pergunta do anjo? Para o anjo: você é dos nossos ou é contra nós? Então, ou seja, a gente, quando está muitas vezes pilhado e a gente está definindo tudo, não, esse é do meu lado, esse não é, esse está comigo, esse não está, esse alinha, aquele não alinha, enfim. Quando a gente só vê entre um lado e outro, a gente pode se enganar e se frustrar e se decepcionar de forma muito triste para nós, pessoalmente. Tanto que o anjo chega e fala: não sou nem de um lado nem de outro, eu sou lá de cima. Tem outra realidade, e você, Josué, que você, Calegari, tem outra realidade que você não sabe, que existe. O mundo não é definido pelo que você está enxergando, e nem pelo seu sentimento, mas tem outras verdades que você ainda precisa buscar. E aí, rapidamente, ele quer saber, então, o que Deus está falando? Tira o teu sapato, sandália do pé, que lugar que você está em terra é terra santa. Ou seja, isso aqui não é nem seu, nem de quem está lá, nem dessas muralhas, mas tudo isso aqui tem um dono só. Aleluia. Pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá bom? Eu não vou mais me estender, me comprometi até 10h20 com vocês, são 10h23. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês, é algo que Deus falou comigo, é algo que é um pão que eu comi. Então, se servir bem para vocês, fiquem à vontade. Em respeito aos colegas aqui que levantaram as mãos, eu vou dar a oportunidade, embora da minha parte as palavras já terminaram.